Fala galera, Gomes da Costa Trader, hoje dia 14 de abril de 2021. No vídeo anterior eu fiz um vídeo mostrando meu operacional no simulador e aí veio uma pergunta muito interessante nos comentários. Ela diz o seguinte: você usa qual relação de risco-ganho em cada operação? Busca ganhar em cada trade ao menos o que está disposto a perder? Um para um no caso? Ou utilizar algo diferente? A pergunta é muito boa, né? Pergunta muito boa. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que a gente tem que separar aí o que é swing trade e o que é day trade. Se fosse swing trade ou position, é óbvio, seria muito mais fácil eu responder isso para vocês. Ou seja, sempre fazer operações com risco-retorno positivo. Ou seja, 2 para 1, 3 para 1, 5 para 1, 10 para 1, né? Só que no day trade a gente tem um fator limitante que é o tempo. Tá? Então, assim, na minha visão, não dá para a gente encarar isso como regra. Apesar de, se vocês observarem aí o Stormer, né, da empresa educacional Leandro Stormer, o Stormer ele opera sempre 2 para 1, mesmo no day trade. Tá? E é uma pessoa que eu admiro muito, né, e inclusive aprendi muito com ele. Né, eu já acompanho ele há mais de 10 anos. Ele opera sempre 2 para 1, mesmo no day trade. Obviamente que algumas vezes não vai atingir o objetivo dele, né, ele deve sair no fechamento, enfim, mas é o jeito que funciona para ele. Né? E eu vou explicar para vocês o jeito que funciona para mim. Tá? Eu vou tentar abordar e mostrar para vocês um jeito diferente de olhar as coisas. Né? Algo que a gente não vê muito comum aí na internet. Né? A pessoa fala bastante disso aí. Ah, vamos operar 3 para 1. Cara, operar 3 para 1 e pôr na planilha de Excel é muito fácil. Todo mundo ganha dinheiro. Né? Mas tem um problema. Né? Qual que é o problema? Né? Quando vocês fizerem aí, por exemplo, 10 operações e essas 10, vamos imaginar que essas 10 derem loss. Né? Na 11ª, por exemplo, na 11ª operação, né, é bem provável que vocês vão abandonar o sistema. Né? Ou seja, talvez essa seja a operação no qual você vai fazer 3 para 1, 5 para 1 e aí vocês vão acabar abandonando o sistema. Justamente pelo fato que existe um emocional por trás. É possível ter 10 operações seguidas de loss? Sim. Mas é improvável, mas é possível. Tá? E agora vamos imaginar uma outra possibilidade mais esdrúxula ainda. Vocês fazem 10 operações, as 10 no loss, e na 11ª, que é a operação vencedora, né? Você vai no banheiro. Né? Você vai atender o telefone. Aí você não pega a operação. Tá? Ou seja, esse tipo de trade aqui, ele é muito bonito. Isso eu estou comentando, gente, só para day trade, tá? Swing trade já comentei com vocês. Tem que operar com ratio, ou seja, a relação risco-retorno positivo. 2 para 1, 3 para 1. Tem que operar dessa forma. Agora, para day trade é diferente. Né? Então, assim, eu estou mencionando quais são as dificuldades de operar assim. A primeira, o emocional. Tá? Então, assim, às vezes quando você toma 5 loss seguidos, aí na sexta operação, quando começa a dar gain, vocês vão querer fechar a operação, sei lá, com 2 para 1, quando era para ter fechado 5 para 1, por exemplo. Né? Isso tudo é emocional envolvido. Essa é a primeira observação, né, da dificuldade de fazer esse tipo de sistema. A segunda observação é o seguinte, que acha mais importante. Normalmente quem trabalha com risco-retorno positivo, e aí trabalha com 3 para 1, por exemplo, vamos imaginar que o cara ele dá um stop de 300 para pegar 900 pontos. Tá? Algo bem realista. Mas o que acontece? No momento que ele tenta buscar essa operação, a operação ele não vai de 300 a 900 numa linha reta. A operação vai de forma totalmente errática. Totalmente errática. Perfeito? E muitas vezes, né, esse trader ele vai se utilizar de stop móvel. E aí o stop móvel ele vai colocar num fundo, vai colocar barra barra, enfim. Ele vai utilizar alguma técnica de stop móvel no qual, na grande maioria das vezes, ele vai ser retirado antes de dar o 3 para 1. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, né, que a grande maioria dos trades dele, ele não vai ter feito 3 para 1. Ele vai ter saído antes no stop móvel. E aí, quando ele fizer aquele estudo de operações realizadas, né, ele vai perceber o quê? Que ele arrisca um, mas no final ele ganha 1,5. Só que o que acontece? Ele tem um índice de acerto muito baixo. Ele vai ter um índice de acerto, sei lá, de 45%, 40%. Algo que ele não consegue fazer dinheiro contando custos, né? Então, o problema, muitas vezes, nesse caso, é o fato do stop móvel te tirar antes, né? Eu já vi gente fazendo o seguinte, né? Ele opera, por exemplo, 3 para 1, só que é o seguinte, aí é binário, ou dá gain ou vai dar loss. Ele não usa stop móvel. E aí ele pode até pegar 850 pontos, aí ele não sai, pode voltar no preço de entrada, ele não sai e aí pode stopar. Pode acontecer? Pode. Pode. Mas ele tira um fator
a mais, que poderia atrapalhar ele, entre aspas, né? Que seria o stop móvel, né? Se ele quer trabalhar dessa maneira, eu acho que se você operar de forma binária, talvez você atrapalhe menos o trade. Ou seja, se você trabalhar dessa forma, ou stop ou da gain, talvez você atrapalhe menos o trade, né? No sentido de você sair no stop móvel e aí você acaba que vai cair nessa relação risco-retorno. Só qual que é o problema? O problema é isso, né? Quem que vai aguentar fazer 800 pontos e deixar virar negativo? Ninguém é louco de acontecer isso, né? Óbvio, tem gente que consegue fazer esse tipo de operação, enfim, mas eu não consigo pegar 800 pontos e sair perdendo a operação, né? Aliás, não consigo nem pegar 300 e sair perdendo, a não ser que eu esteja muito positivo e aí eu tenho que pegar uma operação muito longa, enfim. Mas essa é outra informação, essa é a dificuldade, né? Ou seja, de alongar devido ao stop móvel, tá? Então, três informações importantes, né? Com relação a esse negócio de risco-retorno no day trade. Stop móvel, o ruído, tem muito ruído no intraday, ele acaba te tirando muitas vezes, né? O fator limitante de tempo, no qual, por exemplo, imagina fazer essa operação 4 horas da tarde, ficar 300 pontos para pegar 900, a chance é mínima de eu conseguir. Justamente porque o mercado está fechando, vai ter 1 hora ou menos de 1 hora para fechar o mercado, né? Então a gente tem um fator, uma variável aí que não tem em outros tipos de trading, né? E o terceiro fator é aquele fator emocional no qual eu mencionei, ele ter que fazer, às vezes pega uma sequência de trades ruins e talvez num trade, que seria um trade de 3 para 1, 5 para 1, aí a pessoa hesita por ter tomado muito stop ou acaba por alguma infelicidade não estando na mesa, enfim. Legal, tá? Então aí o que eu faço? Bom, vocês já conseguiram entender que eu não olho muito para isso. Na verdade, eu não olho essa relação risco-retorno, tá? A gente tem que entender o seguinte, né? Existem três fatores preponderantes, né? Que seria o índice de acerto, né? Aí tem o índice de acerto, tem a relação risco-retorno, tá? E aí vai ter a probabilidade do trade dar certo. São três fatores no gerenciamento de risco no qual eu observo, tá? O índice de acerto, né? Depois de um tempo de tela, ele acaba ficando constante, né? Em torno de 60, 65, 67, 68, dependendo do mês. 65% na média, né? Isso, eu digo, o meu índice de acerto, mas eu já ouvi de muitos gestores, né, de fundos profissionais que gerem bilhões, né, de reais, e eles têm o mesmo índice de acerto, em torno de 60% e 65%. Só que quando eles acertam, às vezes eles multiplicam por 10, né? A ação, né? Dobra, triplica, né? Multiplica por 10 a ação no qual eles estão investindo. E aí, quando eles tomam, às vezes, quando eles perdem, eles chegam a perder 30%, 40% aí do que eles investiram em outra determinada ação. Mas o índice de acerto é muito parecido, tá? Eu desconfio muito de gente que fala, tem um índice de acerto de 80%, 90%. Desconfio muito. Aliás, eu nunca conheci gente assim, tá? Todo mundo que eu vejo aí que faz dinheiro, no longo prazo, eu digo, né? Obviamente você pode fazer isso no ano, mas no longo prazo, tô falando assim, no mínimo de 5 anos, numa janela temporal de análise, é isso, 60%, 65%, 68%, enfim. Bom, o índice de acerto então é mais ou menos constante. Então, beleza, né? Vamos falar um pouquinho então dessa relação risco-retorno. Bom, essa relação risco-retorno é algo que eu não olho muito. E eu vou explicar por que eu não olho muito. O que eu olho mais? A probabilidade de acerto, né? Ou a probabilidade de minimização de risco, que é o que eu busco nas minhas operações. Nas minhas operações eu não busco retorno alto, eu busco minimizar risco, né? Um exemplo muito prático foi o meu vídeo anterior, no qual vocês percebem, eu consigo minimizar risco quando eu jogo cada vez mais para longe o meu preço de cobertura. E em diversas ocasiões eu posso trabalhar com trade no 0 a 0, ou seja, posso colocar meu stop no meu preço de cobertura atual, vou lá, coloco lá embaixo, no caso de compra, e aí eu trabalho só com dinheiro no mercado, né? Eu não perco mais. Isso é minimizar risco. Isso é probabilidade, né, de acerto ou probabilidade de risco de não perder dinheiro, né? É impossível você perder dinheiro, né, quando você joga um preço de cobertura para longe e protege, né, no preço de cobertura. Então, assim, eu vou falar um pouquinho a respeito desses dois fatores agora. Bom, vamos falar só a respeito de risco-retorno. Risco-retorno é muito bonito, né? Operar 3 para 1, 4 para 1, mas se eu falar para vocês o seguinte, vocês arriscariam R$ 100 para ganhar
50, ou seja, vocês ganharam R$100 mais os R$50 de prêmio. Né? Eu acredito que grande parte das pessoas vão falar não aceitaria essa aposta. Né? Ou seja, vamos apostar naquele cavalo de corrida, no qual ele você arrisca 100, se você ganha 50. Aí o cara fala, pô, mas espera aí, cara, que porcaria de aposta, né? Mas aí se eu adicionar um conceito ou uma variável diferente, e se eu falar assim, ó, vocês apostariam R$100 para ganhar 50 nesse cavalo, e a probabilidade dele ganhar é 98%, a grande maioria das pessoas, ou quase a totalidade delas, vão aceitar o desafio, vão aceitar a aposta. É óbvio, por quê? Porque tem uma variável diferente, que é a probabilidade. E é algo que as pessoas não falam, né, no trading, principalmente no day trade. Agora, como eu calcular uma probabilidade? Não, então vamos lá, vamos fazer um trade? Coisa mais básica, tá caindo, faz um martelo. Bom, martelinho, comprei. Como que eu vou saber a probabilidade se esse trade vai dar certo ou não? É muito difícil de conseguir quantificar exatamente. Esse trade tem 50%, 80% de probabilidade. É muito difícil. Só que dependendo do contexto, né, que a gente está vendo, eu comentei a respeito de contexto em outro vídeo anterior. Dependendo do tipo de contexto, do evento, do que a gente está vendo nas correlações do mercado, né? Quem tem bastante tempo de tela, ele não consegue saber exatamente a probabilidade, mas ele sabe se é alta ou baixa. Ou se é muito alta. Porque se for muito alta, ele vai com um lote maior. E se ele achar que a probabilidade não é tão alta, ele pode não entrar ou ir com um lote menor. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que operar com lote variável. Tá? Lote fixo, eu sou contra operar com lote fixo, porque aí vocês estão entendendo que toda operação tem o mesmo risco. Né? Que não é verdade. E aliás, além disso, vocês entendem que toda operação tem a mesma probabilidade de acerto, que também não é verdade. Quanto mais tempo de tela vocês vão tendo, vocês vão conseguir entender, olha, essa operação é uma operação boa, tem probabilidade alta, eu vou maior. Agora, tudo bem, probabilidade alta, posso imaginar até na minha cabeça que a probabilidade é 90%, 85%, só que eu posso estopar, porque existe a probabilidade de estopar, porque o resultado de qualquer operação, isso é muito importante, gente, o resultado final de qualquer operação é aleatório. Ele é aleatório. Ou seja, se tem 5% de chance de dar errado, ele pode dar errado. E se der errado, não tem problema, desde que eu tenha gerenciamento de risco. Isso o Mark Douglas, né, o autor norte-americano, que comenta muito a respeito de gerenciamento de risco e também de psicologia, ele fala isso aí. Ele comenta bastante sobre a aleatoriedade. Né? Então a gente tem que entender que existe essa possibilidade. E a gente não pode medir o trading, né, ou seja, o resultado do trade, como seja, putz, eu perdi, então o trade foi mal feito. Eu ganhei, o trade foi bem feito. Não tem nada a ver. Um trade bem feito é aquele trade bem executado, no qual você executou o que você planejou. Isso é um trade bem feito. Se você estopou, talvez o problema esteja no planejamento, na análise, enfim. Mas esse foi um trade bem feito. Tá? Isso fique bem claro para vocês, gente. Não usem como parâmetro um trade bom quando você ganha dinheiro e um trade ruim quando você perde. Dá para ganhar muito dinheiro fazendo besteira, para não falar outra coisa. Tá? Bom, então legal. Então eu comento com vocês a respeito disso aí, né? A gente consegue, né? Eu me incluo no pessoal aí que já tem um pouco mais de tempo de tela. Pô, eu consigo entender se a operação tem maior probabilidade ou não. Né? Bom, dito isso, né? Aí eu consigo ir maior ou menor. Né? E eu consigo talvez extrair um pouco mais de dinheiro nessas ocasiões. Né? Por exemplo, o mercado hoje em dia, né? Tirando hoje que foi o vencimento do índice futuro, mas o mercado hoje em dia está muito fraco. O mercado está fraco. Não tem como ir com uma mão cheia. O mercado está fraco. Né? Não tem por que tentar extrair algo a mais do que o mercado já está te dando. Está te dando pouco. Tá? Então, assim, primeira coisa que eu estou falando, a probabilidade. Né? Existe essa probabilidade. Agora, essa probabilidade aqui, ela tem um jeito de aumentar. Ou seja, a probabilidade de acerto ou a probabilidade de minimização de risco, né? No qual você consegue, talvez às vezes até não arriscar nada. Como? Vou dar um exemplo para vocês. Muito simples, né? Estamos comprando índice, vamos comprar índice futuro, vai. Compramos 5 contratos aí para ficar a conta fácil. Compramos 5 contratos no 400, perfeito? E aí o que acontece? Vou colocar o stop de 200 pontos, coloco o stop no 200, perfeito? Né? Só que eu faço o seguinte, né? Eu vou fazer uma parcial com 100. Ou seja, eu vou fazer uma parcial aí de, vamos lá, em vez de 5, vamos colocar 6 contratos para ficar mais fácil a conta. Eu faço uma parcial de 3 contratos, da metade do lote com 100. Vamos pensar, gente.
Pensando em módulo, né, falando um pouco de matemática, pensando em módulo, o mercado está no 400, ou seja, mais 100 pontos seria 500 aqui, tá? Mais 500 seria, então. Compramos 6 contratos no 400, se bater 500 a gente sai metade e estopa no 200, ou seja, 200 pontos de stop e 100 pontos de parcial. Perfeito? Você fala, pô, mas peraí, essa conta não fecha. Calma, vou explicar para vocês. Acontece o seguinte, se a gente está pensando em módulo, o que é mais fácil chegar? Andar 100 pontos para frente ou 200 para trás? Bom, pensando em módulo, obviamente que é muito mais fácil chegar 100 pontos na frente, a probabilidade é maior de chegar 100 pontos na frente do que 200 para trás. Né? Ou seja, e aí nesse caso, me tiraria o quê? 3 contratos. Né? Bom, se eu incorporar esse valor que eu ganharia financeiro dessa parcial no preço, o que acontece? O meu preço agora de cobertura sai de 400 para 300. Né? Por quê? Porque eu acabo ganhando 100 pontos. Né? Eu não ganhei 100 pontos com 3. Eu incorporo esses 100 pontos agora para trás com os 3 contratos restantes. Vou estar comprado no 300. E aí o que eu faço? Meu novo preço de cobertura não é 300? Jogo o quê? O meu stop para cá. Então aí o mercado estaria no 500, eu estaria 200 pontos coberto, ou seja, eu teria um espaço de 200 pontos, onde assim, o mercado pode bagunçar lá que não tem problema. E se voltar, eu saio no preço de cobertura, saio no 0 a 0. Então eu mostro para vocês que existe uma probabilidade maior de acontecer isso, né? Ou seja, do mercado tirar minha parcial e eu proteger a operação, e depois eu só trabalhar com o dinheiro do mercado. Quer dizer o quê? Eu já não perco mais. Eu vou trabalhar só com esses 3 contratos. Agora, se eu comentar para vocês que eu faço isso, por exemplo, vamos imaginar que eu opero dessa forma na tendência. Então, como que eu posso identificar uma tendência? Uma coisa mais básica, média inclinada. Então, assim, se eu opero a favor da tendência, uma média inclinada, a probabilidade também aumenta. Correto? Agora, imagine se eu fizer isso também, além dos 5 minutos que é o meu gráfico operacional, eu faço isso no 15, ou seja, opero a favor da média no 15, opero a favor da média no 60. A minha probabilidade aumenta ainda mais. Então, eu sempre penso em probabilidade, na verdade. Eu não penso no retorno. Eu penso em probabilidade e risco. Probabilidade e risco. Eu não penso no retorno. Que nem eu comentei no vídeo anterior. Eu não sei, eu nunca sei quanto eu vou ganhar no final. Porque eu não sei, eu levo até o objetivo de Fibonacci uma operação, só que eu nunca sei com quantos lotes eu vou estar. Principalmente por fato que eu adiciono muito, vai e volta, né? Mas eu sempre tento minimizar o risco e proteger a operação. Né? E tento perder o menos possível. E eu sei, né, que chegando lá no final do mês, eu tenho uma relação risco-retorno muito grande, né, muito grande, em torno aí de quase 1 para 3, fazendo dessa forma. Ou seja, eu não pensei em nenhum momento em relação a retornar, eu vou comprar no 200 para sair. Esse jeito para operar, gente, é um jeito muito mecânico, muito fixo, muito rígido. E eu não gosto de operar assim. Eu acho que eu tenho muitas dificuldades para operar dessa maneira. Eu admiro quem consiga, mas eu não consigo. Já tentei diversas vezes. Eu não gosto de nenhuma fórmula, nenhum método que me deixa preso no mercado. Eu tenho que fazer isso, eu vou operar assim, eu vou sair aqui. Gente, a gente tem que pegar a pontuação que o mercado dá. Né? Eu quero pegar 800, eu quero pegar 800 pontos. O mercado está com um range faz uma semana oscilando 1.000, 1.200 pontos, aí fica difícil. Fica muito difícil esse trade. Então a gente tem que ser mais esperto aí. Tá? Então, retomando aqui, o que eu estava comentando? Se eu operar de forma a tentar aumentar a probabilidade, não só de acerto, mas de minimização de risco, ou seja, de eu não perder dinheiro, que é esse caso que eu dei para vocês, faço uma parcial. Se eu fizer uma parcial, eu já proteger, pronto, acabou. Acabou, só trabalho com dinheiro do mercado. E aí eu trabalho com probabilidade alta. Né? Nesse caso aqui, é muito mais fácil atingir 100 pontos na parcial do que 200 para trás. Somado a isso, estou operando na tendência de 5, somado a isso, estou operando na tendência de 15, tendência de 60. Eu tenho muito mais chance disso dar certo. Muito mais chance. E aí, fora que tira a ansiedade do trade. Né? Bom, então assim, quando me perguntam, respondendo aqui, se eu busco 1 a 1 no caso, gente, eu nem olho. Sinceramente, eu nem olho para isso. Eu não penso no retorno. Nenhum momento eu penso no retorno, eu só penso no risco. Só penso no risco. No risco e na probabilidade do trade dar certo. Eu acredito que é um trade bom ou não, enfim. Se eu acredito que não seja um trade muito bom, eu posso até entrar pequeno e já proteger a operação. Eu faço uma parcial e já protejo a operação. É uma possibilidade. Você vê que não precisa ficar rígido. Se eu acho que um trade bom, proteja a operação. Se eu acho que um trade... Desculpa, se eu acho que é um trade ruim,
eu já posso proteger a operação, né? Faço uma parcial, protejo. Agora, você acha que é um trade bom? Pode ser que eu pegue, sei lá, 200, 300 pontos, 250 pontos no trade, o mercado ele volta para o meu preço original e eu não stop e entre mais, porque eu acredito, né? Então, assim, não tem uma regra. Gente, uma coisa que me fez perder muito tempo, eu falo por mim, tá, galera? Foi tentar operar pensando nisso aqui. Ah, eu vou operar só 2 para 1, vou operar só 3 para 1. E eu esquecia da probabilidade. Eu esquecia da probabilidade de eu tentar. A probabilidade, quando eu falo aqui, não só do trade dar certo, mas na probabilidade maior de eu eliminar o risco. Eliminar o risco da minha operação. Isso que é o mais importante. Então eu não penso nisso. Eu penso em minimizar o risco sempre. Sempre. É isso que eu penso. Quanto vai de retorno? Eu nunca sei. Eu nunca sei quanto vai acabar a minha operação no final. Tá, galera? Então, isso é eu que faço. Eu opero dessa maneira. Assim, eu sei que tem muita gente aí, de traders experientes, bem mais experientes que eu, que operam de forma de 1 para 3, 1 para 5. Eu sei, tem uns que fazem isso no Renko. Já tentei operar desse jeito, para mim não funcionou. Mas o intuito desse vídeo não é falar que vocês têm que operar desse jeito. O intuito desse vídeo é abrir a cabeça de vocês e mostrar o seguinte, ó, não precisa só focar no retorno. Foquem na minimização de risco. Uma coisa que eu aprendi desde o começo da minha carreira. Aprendam a perder pouco, a proteger o capital. Primeiro você aprende a proteger o capital, depois você aprende a tentar ganhar um alfa, né? Um rendimento extra. Tá, galera? Primeiro aprende a defender para depois atacar. Espero ter sido claro. Agradeço a audiência aí. Muito obrigado.